Vamos falar sobre o impeachment? O impeachment é um processo, só que diferentemente dos outros processos que a gente está acostumado a ver por aí, esse processo não é conduzido pelo judiciário, mas sim pelo poder legislativo. O processo de impeachment começa a partir de uma denúncia, e ela contém um crime de responsabilidade que foi cometido por pessoas com função de chefia no poder executivo, como o presidente e seus ministros de estado na esfera federal e o governador e seus secretários na esfera estadual. É meio controverso se vice-presidentes e vice-governadores também podem sofrer impeachment, mas grande parte dos juristas entende que sim. A lei também não prevê esse procedimento contra prefeitos, mas eles podem ter seus mandatos cassados pelas câmaras de vereadores de seus municípios. No caso do presidente, ele pode ser condenado por 8 grupos diferentes de crime de responsabilidade, que estão previstos lá na Constituição, mas aí é tema para um outro vídeo. O processo de impeachment, ele tem 2 fases. A primeira fase é a fase do juízo de admissibilidade, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, ele deve considerar se a denúncia é válida ou não. Se ele considerar que é válida, ele apresenta ela para os demais deputados. Em seguida, ela é encaminhada para uma comissão que é formada especialmente para analisar esse caso e apresentar um parecer. 48 horas depois da apresentação desse parecer, ele deve ser votado pelos deputados. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o pedido é repassado para o Senado, que é responsável pelo julgamento propriamente dito. E aí vai se iniciar a segunda fase do processo de impeachment. O Senado também deve decidir pela abertura do impeachment, por meio do voto de maioria simples dos seus senadores, ou seja, a maioria dos presentes. Quando o Senado instaura o processo, o presidente é afastado de suas funções pelo período de 180 dias e ele se torna oficialmente réu por crime de responsabilidade. Aí, uma nova comissão vai ser instalada para aprofundar as investigações das acusações. Essa comissão vai elaborar um novo parecer, recomendando se o acusado deve ser julgado ou não. Esse parecer é encaminhado ao plenário, que mais uma vez, por maioria simples, decide se o presidente vai ser julgado ou não. A sessão do Senado em que o presidente é julgado, ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E dessa vez, 2/3 dos senadores precisam ser a favor do impeachment para que ele seja condenado. O prazo para finalizar o processo é de 180 dias, mas ele pode se estender mais. Se demorar mais do que 180 dias, o presidente volta às suas funções normais. Mas se ao final das contas ele for considerado culpado, ele vai ser novamente afastado. O presidente condenado em processo de impeachment, além de perder o cargo, fica inelegível por 8 anos. Se não for condenado, o presidente volta às suas funções. O substituto imediato do presidente da República é o seu vice, que é o único que pode assumir definitivamente o mandato, até o final. Mas e se o vice também não puder exercer o cargo? Nesse caso, quem assume temporariamente é o presidente da Câmara dos Deputados. E se ele também não puder, vai assumir o presidente do Senado. E se o presidente do Senado também não puder, vai assumir o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas todos esses somente podem ficar temporariamente no cargo. É isso aí, até mais!